Alô, amigos! Estamos aqui no programa Entre Fatos e Fotos, segundo bloco, com a presença do nosso pioneiro de Palmas, Edson Cabral. Edson, e aí? No início, como foi que você participou? Tênis, é aí que começa a história do pioneiro, né? Porque até então eu era um estudioso, um colaborador que estava numa função pública, trabalhando na organização, na expectativa de um Estado. Mas nós fomos convidados para poder fazer parte do primeiro governo. Eu fui nomeado para um cargo na Secretaria de Indústria e Comércio. Naquela época, o secretário era o Renato Campelo, que era o presidente da Comissão de Distribuição do Território. E aí começamos a organizar, trabalhar, tudo isso. E foi um período muito difícil, mas a gente sempre olha para trás com alegria muito grande. Primeiro, eu constituo minha família, eu me organizo com a família. Minha namorada de Brasília passa a ser minha esposa, fica grávida, nasce a minha primeira filha, nasce a segunda filha, vem a mudança de Miracema para Palmas, aí em Palmas vem a nossa casa, que é a mesma casa que eu ocupo até hoje, só tive uma única residência em Palmas, depois eu adquiri um lote, Taquaro Sul, tem uma chácara, mas em Palmas é a única casa que eu tenho, é essa, que é na 504 Sul, antiga 51. Então, vai fazendo de tudo que foi observando. Criação de jornal, de televisão, participando na organização de universidades, de escolas, clubes. Era uma coisa assim, como era uma cidade nova, sempre chegava a oportunidade para todo mundo. Supermercado abria um dia, loja de sapato abria no outro, fechava a loja de sapato na madrugada, abria outra. Era uma coisa dinâmica, interessante. E com isso eu tive atuação, primeiro, numa empresa, que é a empresa que eu tenho até hoje, que ela ainda está credenciada no Sebrae, trabalho com consultoria, mas eu participei da administração municipal, no período do então prefeito Eduardo Siqueira Campos, trabalhei na época da coordenação de promoção de eventos, aí depois surgiu o que teve uma mudança bastante significativa na minha vida, que foi a UBRA, porque a UBRA, a primeira universidade privada que tinha localizada em Palmas, com os cursos todos começando. Então, nós conhecemos desde o início. Então, trabalhamos na implantação dos cursos de administração, letras, pedagogia e tudo que fez a UBRA alcançar o que ela chegou. E depois desse procedimento, também tem uma relação que começou no Estado, que foi a transformação do SEAG no SEBRAE. Então, eu tive uma outra relação próxima, muito importante, que foi a estruturação e implantação do que é hoje o SEBRAE no estado de Tocantins. Aí atuando sempre ou em consultoria empresarial, ou trabalhando na academia, ou em órgão público. Então foi na prefeitura, e depois a cidade foi se modificando, você naturalmente começa a participar, ter uma função mais ativa. A profissão de professor universitário, ela te abre um universo muito grande, uma rede de amigos muito grande, também sempre muito próximo das pessoas ligadas à imprensa. Teve uma época que eu fiz uma experiência de programa de televisão, então quer dizer, com isso a gente participava como comentarista de programa de telejornal, então escrevendo, aí com isso a vida foi acontecendo, parece que a gente vai falando assim, parece que foi ontem, mas já se fazem 25, 27 anos de toda essa epopeia, né? Mas as contribuições maiores que eu acredito que eu possa ter feito foi no sistema S, especialmente no SEBRAE. Na questão da formação de muitos líderes, de muitos gestores no estado de Tocantins, porque eu fui coordenador de curso de administração, professor de milhares, centenas de alunos, orientação de estágio, discussões, pesquisas no campo da área de gestão e as funções públicas que eu exerci, prefeitura, no governo do estado, e depois retorno para a prefeitura para ser secretário de governo, secretário de planejamento. Tive uma experiência também no Tribunal de Contas do estado do Tocantins, num período trabalhando junto com a assessoria da presidência do tribunal. E no decorrer de tudo isso, a gente começa a criar consolidar uma imagem profissional. Então, no campo da administração, nós brigamos para criar o Conselho Regional de Administração do Estado de Tocantins, uma briga interessante, gostosa com o CRA de Goiás. Fomos vitoriosos, participei da diretoria de implantação, fui o primeiro conselheiro federal de administração do Estado.
Então, se você olha assim, o que passou durante tudo isso, eu aprendi muito. Assim, eu digo que o Tocantins foi a maior escola da minha vida em todos os sentidos. Na questão de formação política, na questão de formação profissional, na possibilidade de exercer, de organizar uma cidade. E uma coisa que é muito interessante no Estado, ainda é, apesar de já ter hoje essa dimensão de metrópole, de uma cidade organizada, mas você não sai de casa para encontrar muita gente, para conversar, e isso lhe deixa uma oportunidade de você se sentir um pouco dono, assim, um pouco presente. É como se a cidade estivesse em você e você está na cidade. E eu tive também, pela militância cultural e também na área de... Eu gosto de escrever, eu comecei a escrever contos, livros, poesias, crônicas, artigos em jornais. Então, com isso, eu me candidatei a uma cadeira na Academia Palmeiras de Letras e hoje eu estou na presidência dessa academia. E é um trabalho assim que tudo é uma história, tudo se constrói, tudo se organiza, porque eu ainda tenho uma outra curiosidade que eu gosto de falar, que eu e minha esposa somos o único casal que os dois têm título de pioneiro de Palmas. Quer dizer, muita gente tem o título de pioneiro. Agora, o casal, basicamente, que eu conheço sou eu e a minha esposa, porque eu recebi, por ter sido pioneiro, por ter exercido algumas funções, esse trabalho que a gente fez, e a minha esposa, porque ela foi a primeira funcionária do IBAMA e foi contemplada numa época de comemoração do Dia das Mulheres. Tem algum fato assim que você se lembra dessa época que não sai da tua cabeça, você não esquece aquela historinha que aconteceu com você? Tem algum fato assim? Assim, teve fatos diversos, inclusive na própria cidade, né? Eu me lembro quando aqui inaugurou o aeroporto, que descia então um avião grande, aquele avião quando desceu enterrou, ele afundou no coisa e não saía, então aquilo mobilizava muita gente. Quando o aeroporto não era ligado, e uma vez que um avião estava rondando, as pessoas foram para a pista, ligaram o farol para descer, inauguração do primeiro jornal diário da cidade, e teve coisas pessoais, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande por Taquarussu, tem uma chácara lá, e uma das oportunidades que eu tive que ir a Taquarussu foi que minha mãe, ela fazia, as primeiras sextas-feiras, ela tinha que ir na igreja, a primeira sexta do mês, e então só tinha missa em Taquarussu. Eu tinha uma Brasília velha, fui com minha mãe naquela época, a estrada não era asfaltada, a luz do carro apagou no meio do caminho, nós ficamos naquela estrada, mas graças a Deus nós chegamos. A reza da minha mãe foi mais forte. Edson Cabral, daqui a pouco, no terceiro bloco. Já, vamos aos nossos comerciais.